Bom dia, povo de Deus, graça e paz. É hora de profetizar, é hora de abrir as nossas bocas e profetizar a nossa bênção, a nossa vitória, a vitória da nossa casa, da nossa família, do nosso ministério. É hora de colocarmos na presença do nosso Deus aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Que mais um dia de oração, nosso terceiro dia de oração, que nós possamos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus preparou, que o Espírito Santo possa usar a vida do pastor João Paulo para que juntos todos nós sejamos abençoados, sejamos cheios da glória do Senhor e aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós possamos hoje ser a diferença, fazer a diferença e que tudo seja para louvor, para a glória e para a honra do nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Pastor João Paulo, na liberdade do Espírito Santo, que a mão poderosa do Senhor esteja contigo, te abençoando, abençoando sua casa, abençoando seu lar, abençoando seu ministério, abençoando seus filhos, abençoando tudo que você coloca as mãos, tudo que é seu, tudo que Deus te deu, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe na liberdade do Espírito Santo. Amém, pastor. A paz. Bom dia a todos. Meus queridos, nós estamos profetizando, liberando palavras de Deus para a nossa vida, palavras proféticas sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, palavras proféticas sobre nossos filhos, sobre os nossos sonhos. Nós estamos liberando palavras. A Bíblia diz que na boca, a língua, ela tem o poder de gerar vida e ela também tem o poder de gerar morte. Então, quando eu libero palavras do mundo espiritual, quando eu libero palavras sobre pessoas, quando eu libero palavras sobre circunstâncias, sobre situações, essas palavras, ela tem o poder de gerar vida e ela tem o poder de gerar morte. E quando eu recebo essa palavra no meu coração,
quando eu recebo essa palavra sobre a minha vida, eu tenho que entender que ela produz algo no mundo espiritual sobre mim, sobre aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. E hoje eu gostaria de partilhar algo que Deus ministrou essa madrugada no meu coração sobre Elias. Elias, ele mostrou algo da parte de Deus para o povo, um poder vindo da parte de Deus. A Bíblia diz que Deus consumiu o holocausto de Elias com fogo, lambeu até a água que estava em volta do altar. Mas o interessante é que quando Elias reúne o povo para o desafio contra Baal e os profetas de Balaim, a Bíblia diz que ele repara o altar. O altar estava quebrado, ele coloca 12 pedras. A Bíblia diz que ele cava um rego em volta, e ele coloca água, e ele faz o sacrifício a Deus, e Deus responde com fogo. Às vezes nós queremos que Deus responda às nossas orações, às nossas palavras que nós liberamos sobre nós, sobre as circunstâncias, sobre as outras pessoas. Mas é importante eu olhar para mim, olhar para a minha realidade, ver como é que está o meu altar, como é que está o altar de Deus na minha vida. O altar é o meu coração, sabe? O altar de Israel estava quebrado. E Elias, antes de orar, profetizar, ele restaurou o altar. Sabe, para mim ver resultado da parte de Deus, eu tenho que restaurar o altar, eu tenho que restaurar muitas coisas. Para eu ver o resultado da profecia, muitas vezes Deus vai esperar de mim essa decisão de restaurar o altar. Isso aí não é Deus que faz, é o próprio homem que faz. Então, se eu quero ver bênção sobre minha casa, sobre meu casamento, sobre meus filhos, sobre o meu ministério, se eu quero ver bênção sobre a minha empresa, sobre os meus sonhos, muitas vezes eu tenho que restaurar coisas que estão quebradas, coisas que um dia estavam em perfeito estado e eu mesmo deixei se perder, se quebrar, estragar. Então, quando o povo restaura o altar, aí está pronto para a manifestação de Deus. A Bíblia diz que eles colocam 12 pedras. Quando a gente pensa no número 12, a gente tem que pensar em governo de Deus. É Deus estabelecendo o governo. Então, naquele momento, Elias estava falando para o povo: quem governa o altar é Deus. Quem tem o controle do altar é Deus. Quem tem o controle do meu altar, do teu altar, do meu coração e do teu coração, tem que ser Deus. Ele tem que governar sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha casa, sobre a minha família. Às vezes eu quero receber a profecia de Deus, eu quero ver a manifestação de Deus, mas muitas vezes eu não deixo e não permito Deus governar de fato sobre o meu altar, sobre o meu coração. Então, eu restauro o altar e eu deixo Deus governar o altar, porque a vontade dele é perfeita e agradável e muito boa. Então, que hoje você, para entender a palavra profética, você deixe Deus governar. Deixa Deus governar a tua história, deixa Deus governar o teu coração, restaura o que tem para restaurar, e aí você vai ver o sobrenatural acontecer. E por último, a Bíblia diz que ele cava um rego em volta do altar e ele coloca água, ele manda jogar água. Só que Israel estava vivendo um período de seca, não chovia sobre Israel durante 3 anos, não estava chovendo. Então, o que mais tinha valor naquele exato momento era a água. O que era mais precioso naquele exato momento era a água. E Elias estava falando: pega o que vocês têm de mais precioso no momento, o que vocês têm mais de valor no momento, e coloca sobre o altar, entrega no altar.
E isso às vezes é tão difícil. Eu querer uma palavra profética, mas eu colocar no altar de Deus aquilo que para mim é mais precioso. É mais precioso. Às vezes eu falo que a minha família é do Senhor Jesus, que o meu casamento é do Senhor Jesus, que os meus filhos são do Senhor Jesus, que o meu dinheiro, o meu trabalho, o meu ministério, que a minha vida é do Senhor Jesus. Mas quando de fato aquilo que é precioso para mim eu tenho que colocar no altar de Deus, eu tenho que colocar na dependência do Senhor para ver sinais do céu, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade, muitas vezes, de permitir Deus realmente governar a minha família, colocar minha família no altar de Deus, Deus governar o meu casamento, Deus governar de fato a minha vida financeira, a minha vida emocional, a minha vida espiritual, colocar o que eu tenho de mais precioso no altar. Às vezes eu tenho essa dificuldade, porque eu quero ter o controle das coisas, eu quero ter aquela segurança palpável de saber que eu estou no controle. E Deus estava falando para o povo: olha, pega o que vocês têm de mais precioso, que é a água, e coloca no altar. Restaurado o altar, eu quero que você coloque no altar o que você tem de mais precioso. Então, que hoje, para mim, ouvir sinais do céu, a resposta do céu, o movimento da palavra profética, a ação da palavra profética, a resposta da palavra profética, que eu possa colocar de fato no altar de Deus tudo que é mais precioso para mim e restaurado. Então, hoje, nós vamos orar. Nós vamos pedir sinais de Deus, resposta de Deus, milagres de Deus, manifestação do céu. Nós vamos liberar uma oração profética sobre nós, sobre a nossa vida. Mas eu gostaria que você olhasse para o teu altar, para o teu coração e você tivesse a percepção de que se tiver que restaurar algo na sua vida, hoje é o dia perfeito. Hoje é a manhã perfeita. Se você tem que colocar no altar de Deus algo que é precioso para você e mostrar a Deus, é teu, é tudo teu. De fato, é o Senhor que governa sobre a minha vida. Faça isso. Se porventura você está vivendo um momento da tua vida que você julga que perdeu o controle, que você não tem saída, que você não sabe o que fazer, que você não tem resposta para a circunstância, é porque você precisa colocar no altar de Deus. Se você está vivendo um momento em que está um caos, está uma bagunça, sabe, não tem saída, é porque você precisa restaurar e colocar no altar de Deus, deixar Ele governar. Porque enquanto nós temos o controle, a gente corre o risco de ver tudo se perder. Mas quando Deus tem o controle de tudo, tudo no final dá certo, porque Deus não perde o controle de nada. Então hoje eu gostaria de orar e gostaria que você profetizasse, você falasse para Deus que Ele tem um governo da tua vida, da tua história, da tua casa, do teu lar. Eu gostaria que você pedisse: Deus, abre os meus olhos para mim ver qual é a área da minha vida que precisa de restauração, qual a área da minha vida que eu preciso entregar para o Senhor de fato governar. Fala com Deus, ó Deus, se existe algo na minha vida que o Senhor precisa tomar o controle, eu estou entregando e passando o controle da minha vida ao Senhor hoje. Eu tenho convicção no meu coração que Deus vai trazer resposta. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, gostaria de colocar os teus filhos diante do Senhor hoje. Gostaria de colocar a família diante do Senhor hoje. Gostaria de colocar, ó Pai, a vida emocional, a vida espiritual dos teus filhos hoje diante do Senhor, Pai. Deus, nós queremos que os céus manifestem a tua vontade sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, Deus. Nós queremos vivenciar, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre nós, Pai. Nós queremos ver manifestações
do Espírito sobre a nossa casa, Pai, sobre o nosso ministério, sobre a nossa chamada, Pai. Nós queremos viver coisas extraordinárias, Pai, na nossa vida, no nosso lar. Queremos estar, ó Deus, inserido nos projetos do Senhor, pois os projetos do Senhor traz paz, traz vida, traz segurança, Pai. Mas hoje, Deus, eu te peço, mostra para nós quais são as áreas da nossa vida que precisa ser restaurada, Pai. Se há algo no nosso coração, se há algo no nosso homem interior, Pai, se há algo dentro de nós, Deus, que está quebrado, Pai, que precisa de restauração, Deus, que o Senhor nos ajude a restaurar, pois queremos viver, ó Pai, um mover profético, pois queremos estar mergulhados na ação profética, Pai, porque queremos viver a palavra profética, Pai, os milagres proféticos, Deus, as respostas, Pai, proféticas, Deus. Então, em nome de Jesus, eu te peço hoje, Deus, fala conosco, Pai, mostra como está a nossa história, mostra como está o nosso coração, Pai, mostra como está o nosso casamento, o nosso relacionamento com os filhos, Pai. Mostra verdades ao nosso coração, Pai. Mostra aquilo que precisa ser feito, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Assim como Elias restaurou o altar, Deus, e permitiu o Senhor governar. Hoje nós queremos restaurar a nossa vida, Pai, queremos, Pai, que o Senhor governe sobre nós, queremos, Pai, que o Senhor governe sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, queremos, Pai, que o Senhor governe sobre o nosso casamento, Deus, em nome de Jesus eu te peço hoje, Pai, traga paz, traga vida, Deus, traga resposta, Pai, para os teus filhos, Deus, Pai, em nome de Jesus, nos perdoa se temos falhado, se temos errado, Pai. Nos perdoa, Pai, se temos comprometido o altar, o nosso coração, Pai. Se temos ferido a Tua santidade, a Tua palavra, Deus. Pai, nos ajuda a restaurar o altar, nos ajuda, Deus, a restaurar áreas da nossa vida. Pai, se há alguém em nós, no meio de nós, que precisa se posicionar, nos ajuda, Pai, nesse posicionamento de restauração, de cuidado, Deus. Pai, nós repreendemos todo demônio, Pai. Nós repreendemos, Pai, toda profecia errada. Nós repreendemos, Pai, todo levante do inimigo que tenta quebrar o altar do Senhor, Pai. Nós repreendemos todo demônio de Baal, Balaim, toda manifestação, Pai, que tenta contra o altar do Senhor, Pai, contra os profetas do Senhor, contra a profecia do Senhor. Nós repreendemos hoje, Deus, toda manifestação que não vem da tua parte contra nós, Deus. Nós repreendemos hoje, Pai, e nós declaramos que só o Senhor é Deus da nossa vida, só o Senhor é Deus da nossa casa, só o Senhor é Deus da nossa história, Pai, que não há outra a não ser o Senhor, Deus. Então eu te peço hoje, Pai, manifeste a tua glória sobre nós, manifeste a tua unção sobre nós, Pai. Responda a nossa oração, Deus, responda o nosso clamor, responda o nosso clamor no dia de hoje, Pai. Responda, Pai, com a ação profética, com a manifestação profética, Pai. Deus, nós colocamos diante do altar do Senhor a nossa casa, a nossa família. Nós colocamos o nosso coração, os nossos sonhos, Pai, os nossos projetos, Pai. Nós apresentamos de fato ao Senhor e nós colocamos nas tuas mãos, Pai. Tudo é seu, Deus, tudo é teu, Pai. Nós não queremos, Deus, estar cocheando entre dois pensamentos, Pai, mas nós queremos servir apenas ao Senhor, Pai. Queremos viver para o Senhor, Deus. Queremos viver para a tua graça. Queremos, Pai, ser usados por ti, Deus. Queremos, Pai, buscar a tua face, Deus. Queremos buscar a tua presença, Pai. Queremos viver, ó Pai,
de uma maneira profética, Deus, porque a tua palavra diz que nos últimos dias, Pai, o Senhor ia levantar o espírito da profecia de Jesus, Pai. Então nós queremos viver essa ação do Espírito Santo sobre nós, Pai, a ação da profecia. Nós não queremos, Pai, reclamar, murmurar, nós queremos, Deus, declarar, nós queremos, Pai, profetizar. Então hoje eu profetizo sobre as famílias, Deus, eu profetizo hoje, Pai, cura, eu profetizo paz, eu profetizo, Deus, que o inimigo vai cair, Pai. Eu profetizo que todo laço do passarinheiro será quebrado, Deus. Eu profetizo hoje, Pai, que o espírito de enfermidade tem que cair por terra, tem que deixar o corpo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu profetizo hoje a providência do Senhor, Deus, sobre o lar, sobre a casa, Pai. Eu profetizo a cura sobre o casamento, a restauração, Pai, sobre o casamento. Eu profetizo, Deus, a restauração do relacionamento entre pais e filhos, Pai. Eu profetizo, Deus, a unção do Senhor, as promessas do Senhor sobre cada ministério, Pai, sobre cada líder, sobre cada pastor, sobre cada servo, cada serva tua, Pai. Eu profetizo, Deus, que o medo vai cair por terra hoje, Pai. Eu profetizo, Deus, que toda a opressão, todo peso espiritual, todo jugo espiritual vai cair por terra hoje, Pai. Todo espírito de engano, Deus, vai cair por terra hoje, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu quero profetizar a tua resposta. Eu quero profetizar que teus filhos vão viver a resposta do Senhor, os milagres do Senhor, Pai, a unção do Senhor, o revestimento do Senhor, Pai. Deus, eu quero profetizar um novo tempo, Pai, um tempo de ousadia, Pai, um tempo de palavra de ousadia, Deus, um tempo de revelação, revelação do céu para nós, Pai, em nome de Jesus, Deus, assim como o Senhor mandou fogo do céu, assim como o Senhor, ó Pai, aceitou a oferta de sacrifício no altar, aceita a nossa oração hoje, Pai. Aceita, Deus, o nosso clamor hoje, Deus, recebe o nosso pedido, Pai. Nós queremos viver um momento profético, Pai. Nós queremos, Deus, ser revestido do teu poder, Pai. Nós queremos uma palavra, Deus. Coloca palavras nos nossos lábios, Pai. Pai, palavras que libertam, palavras que transformam, palavras, Deus, que muda o ambiente, Pai. Deus, nos dá uma oração, Pai, em nome de Jesus. Dá uma palavra para o casal, dá uma palavra para os filhos, Deus, dá uma palavra para o pastor, dá uma palavra para a ovelha, Pai, dá uma palavra para os servos, Deus, dá uma palavra profética que vai destravar o destino, Pai, que vai liberar a unção de Deus, o poder de Deus, a resposta de Deus, o milagre de Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu oro hoje, Deus, eu coloco os teus filhos diante do Senhor, Pai. Eu repreendo a tristeza, eu repreendo a depressão, eu repreendo a mentira do inimigo, Pai, contra os teus filhos, Pai. Eu repreendo hoje toda a opressão, Pai, em relação aos sonhos, aos projetos, em relação às promessas que o Senhor tem para o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço renovo hoje, Pai, renovo da parte do Senhor sobre cada um dos teus filhos, Pai. Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, olha para o teu povo nessa madrugada, Pai. Olha para o coração dos teus filhos. Traz calmaria, Deus. Aquieta a alma, Pai. Aquieta o coração, Deus. Traz clareza à mente, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Traz clareza ao coração dos teus filhos hoje, Pai. Em nome de Jesus. Toda seta demoníaca, Pai, contra os teus filhos, Pai, toda palavra contrária à vida dos teus filhos, Pai, eu repreendo hoje toda voz
que não é a voz do Senhor que se levanta contra os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus. Eu repreendo hoje, Pai, e eu declaro os céus abertos, eu declaro, Pai, a paz do Espírito Santo, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu gostaria de orar hoje pela família da Cruz de Cuiabá, pelo pastor Beto, pastora Márcia, pelas ovelhas do Senhor na igreja de Cristo naquele lugar. Estabeleça o teu reino, o teu governo, que um tempo de milagre, um tempo de providência, um tempo de crescimento, um tempo de avanço venha, recaia sobre a igreja, Pai. Um tempo de cura, Deus, cura, Pai, os enfermos, Deus, um tempo de manifestação da glória do Senhor, Pai. Deus, que nesses dias a igreja, a família da Cruz de Cuiabá, vem experimentar coisas extraordinárias, milagres que não se explica, apenas vive, Pai. Que eles possam ver a resposta chegando, o milagre chegando, destrava tudo que está travado na vida da igreja, dos seus filhos, das ovelhas, Pai. Todo embate espiritual, Deus, seja vencido hoje, Pai. Todo confronto espiritual, Pai, na vida da igreja, das ovelhas, seja vencido hoje, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, dá força para os teus filhos, Deus. Não deixa ninguém ficar no meio do caminho, Pai. Ah, Deus, restaura as forças, Deus. Traga de volta aquele que se perdeu no meio do caminho, Pai. Traga de volta, visita cada ovelha da família da Cruz de Cuiabá. Visita cada coração, Pai, que eles possam ver e compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para eles, Pai. É o que eu te peço hoje, Deus. Eu oro pela família da Cruz de Palmas, pastor Del, pastora Rosa. Eu te peço, Pai, fortaleça o coração dos teus filhos, Pai. Dá vigor, dá força, dá ousadia, Deus. Ah, Espírito Santo, dá ciência, dá sabedoria, dá conhecimento, Pai, dá visão daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor irá fazer através da família da Cruz de Palmas, através do ministério pastoral dos teus filhos, Pai. Tira toda angústia, tira todo medo, Pai. Tira, Deus, toda dúvida, Pai, todo ataque do inimigo contra a vida da igreja, das ovelhas, dos teus filhos, eu repreendo agora. Toda palavra contrária eu repreendo agora, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro os céus abertos. Eu declaro, Deus, um tempo de crescimento, Pai. Eu declaro um tempo de cuidado, Deus, um tempo de paz. Visita o casal pastoral, Pai, com paz. Visita as ovelhas com paz, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus, entra com providência, Pai. Realiza sonhos que o Senhor tem na vida ministerial dos teus filhos, Pai. Levanta homens, mulheres, jovens, adolescentes, Pai, crianças que vão encontrar o Senhor através desse ministério, através da chamada dos teus filhos, Pai. Guarda essa família no teu altar, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Deus. Responda a orações naquele lugar. Responda a orações naquele lugar. Em nome de Jesus. Que um tempo de alegria repouse sobre a igreja. A alegria do Espírito Santo, Deus. A alegria do Espírito Santo repouse sobre a vida da igreja. Surpreenda esta igreja, Pai, com uma unção de alegria hoje, Deus. Eu profetizo, Pai, o vinho do Senhor sendo derramado sobre a igreja, Pai. A unção de alegria vindo sobre a igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo um batismo de alegria sobre a igreja de Palmas hoje, Pai. Em nome de Jesus, um tempo de alegria, Deus, sobre a vida da igreja. Eia, Pai, eu profetizo o sorriso de Deus sobre a vida da igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, derrama vinho novo, Pai, sobre a vida dos teus filhos, Pai. Derrama a alegria do Senhor. Espírito de tristeza, eu te repreendo.
Espírito de angústia sobre a igreja, sobre as ovelhas, eu te repreendo. Espírito do medo, eu te repreendo. Espírito contrário à vontade de Deus sobre essa igreja, eu te repreendo. E eu declaro nessa madrugada a alegria do Senhor sobre a família da Cruz de Palmas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar pela IBN Verbos. Eu quero pedir ao Senhor o teu cuidado sobre a igreja, sobre os projetos, sobre cada ovelha, Pai. Eu quero pedir a tua proteção, a tua resposta, a tua direção. Eu quero pedir, Deus, nos ensina a restaurar o altar, nos ensina a sacrificar aquilo que de fato tem valor para nós, colocar diante do Senhor, Pai. Nos ensina o caminho da santidade, o caminho da verdade, Pai. Nos ensina, Deus, em nome de Jesus, a buscar o Senhor a um nível, Pai, de intimidade que desconhecemos, que o nosso coração desconhece. Abra o céu sobre a IBN Verbo. Abre o céu sobre o nosso ministério, Pai. Nos perdoa, Pai. Nos fortaleça, cuide de nós. Tira, Pai, todo o peso espiritual. Nós repreendemos todo ataque do inimigo contra nós, contra a nossa casa, a nossa família. Nós declaramos que só o Senhor é Deus sobre a IBN Verbo. Só o Senhor é Deus sobre a nossa casa. Não há outro Deus a não ser o Senhor sobre nós, Pai. Deus, abençoe bem Sorriso, pastor Diogo, a pastora Dá. Cuida do coração, cuida dos sonhos, dos projetos, Pai. Cuida, Deus, de cada detalhe, Pai, que teus filhos vão viver, vão experimentar. Deus, em nome de Jesus, gere recursos no ministério dos teus filhos para eles verem, ó Pai, o projeto da escola pronto, Deus, o tempo das crianças pronto, Pai. Que esse tempo chegue no ministério dos teus filhos, Pai, de uma maneira sobrenatural, que a providência, a multiplicação do Senhor alcance a vida da IBN Sorriso, Pai. Que o Senhor continue fazendo por eles, Deus, realizando através da vida deles, Pai. Deus, eu oro hoje, eu te agradeço, Pai, por mais este dia, Deus. Eu te agradeço, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Responde às nossas orações. Assim como o Senhor respondeu Elias com fogo, respondeu a nação de Israel com fogo, Pai. Responda as nossas orações, Deus. É o que eu clamo hoje, Pai, em nome do teu filho amado Jesus, Pai. Muito obrigado por cada vida, Deus. Muito obrigado, Pai, por cada família. Muito obrigado por cada coração, cada igreja que participa desta campanha, Deus, cada pastor, cada líder, Deus, cada homem, cada mulher. Muito obrigado. Continue ministrando ao coração dos teus filhos, Pai. Continua gerando paz, gerando vida. É o que eu te peço hoje, Deus, em nome do teu filho amado Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém e amém. Amém, mas eu passo a palavra para o pastor Beto. Amém. Glórias a Deus. Glórias ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Que cada vida, que cada família possa receber a bênção de hoje. Aquilo que nós ouvimos na oração, aquilo que nós oramos, aquilo que nós entregamos ao Senhor nesse dia, que possa chegar até nós a vontade soberana do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós ouvimos aqui que a vontade dele é agradável, é perfeita, é boa. Então, que a vontade dele seja na nossa vida nesse dia, e que esse dia seja um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de alegria, um dia de prosperidade em cada lar, em cada vida, em cada família. É o meu pedido também, é o meu desejo, é o que está no meu coração para que cada vida seja abençoada no dia de hoje. Pastor João Paulo, mais uma vez, obrigado. Até amanhã. Que a bênção esteja estendida sobre sua vida, sobre seu lar, sobre sua família. Que a bênção esteja estendida sobre a vida de cada família que participou dessa live, dessa oração, e que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido
através de cada um de nós. Tenha um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém.